Muito bem, depois desse breve break comercial, voltamos com a TV Câmara e o nosso ponto de vista para o canal. Deixa eu conferir aqui com o apresentador. 34.3. 34.3. Brincadeira, evidente. Quem comanda o programa é o Carlinhos, a bondade. E a gente fez essa brincadeira com você, né? Porque o Mário, esse ambiente aqui é o seu ambiente, né? Sem dúvida. Você conduziu entrevistas, você conduziu debates de governadores. Nos últimos 40 anos, Carlinhos, eu acho que eu convivi com a vida política de Santa Catarina diuturnamente. Eu não era um analista político, eu era um âncora, tanto no rádio como na TV. Mas a posição dos âncoras no Brasil foi sendo modificada a partir do Boris Casoy, quando ele acrescentou aquela... Isso é uma vergonha, quer dizer, o âncora começou a fazer comentários em cima dos fatos. Mas eu sempre fui muito ponderado. Então isso me deu, numa relação com o mundo político, uma relação de muito respeito. Sim. Quando eu tinha que fazer alguma crítica, eu criticava, argumentava e ofertava algo melhor do que aquilo que eu tinha criticado. Para todo mundo ter uma noção de o quanto o Mário é relevante para o telejornalismo do Sul, você me permita fazer uma comparação que, se for estúpida, você me corrige. Você, até pela jovialidade, parece tipo seria o Chico Pinheiro de Santa Catarina, assim como o Chico está aqui para nós paulistas. Como é que é isso? O Chico... Aliás, é paulista. Né? Talvez mais na forma de expressar, de se comunicar. O Chico tem uma linguagem bastante coloquial, bastante amiga, ao mesmo tempo não deixa de fazer as críticas que tem que fazer. Eu sempre gostei muito do Chico, acho que eu me sinto privilegiado pela comparação, mas não há, com todo respeito, o Chico tem... Mas os catarinenses, onde te vê... Sim, no mercado, isso tenha me ajudado muito nesse primeiro ano de mandato. Sim. Eu tenho o respeito dos demais 39 colegas e devolvo para eles o mesmo respeito. Por mais que eu não concorde com algumas coisas e que eles não concordem, esse exercício do relacionamento em cima da base do respeito acaba sendo fundamental. Então eu estou muito feliz, eu estou me divertindo nesse primeiro ano como um político que eu não era, aliás, eu não era político partidário. Todos nós somos políticos, todos nós vivemos e devemos viver a política plenamente, por favor. Perfeito. Vereador Eduardo Edamitz, o nosso Eduardo Figueiredo. Bacana, Edu, obrigado demais por ter trazido o Mota para cá e fica à vontade. Eu que agradeço mais uma vez. Acho que os ideais ali do Mário Mota e o meu, acho que foram na mesma direção, né? Fazendo a política realmente sem gastar o dinheiro público, só na sola de sapato, e realmente mostrar para a população que a política ainda tem jeito. Sem gastar dinheiro, sem estar ali com o pé no chão, a gente consegue ir trazendo oportunidade e benefícios para a nossa população. Eu acho que eu tenho, durante o meu primeiro mandato e no segundo, essa grande parceria. Já está no segundo mandato? Estou no segundo mandato. Que ótimo. Desde o meu primeiro, eu já tinha uma relação com a família Nishimura, o pessoal da Jacta, acabei trazendo para o município. Na verdade, eu não sabia, você disse, nós somos políticos naturais, mas eu sempre fiz as coisas, mesmo sem ter cargo político. Mas aí depois, descobrindo realmente que dava para trazer para o município, a gente começou a fazer várias parcerias. A gente fomentou o ano passado a formação das APLs, arranjo de produção local. Exatamente. Então nós conseguimos aqui a APL do amendoim, a APL do ovo, da tecnologia que está em Marília, da saúde e também do café que está em Garça. Aproximando as pessoas desses setores. E aí, a partir disso, a Fundação Sujimuro, com o apoio dela, nós fundamos uma associação que é a DIPA, e as APLs estão todos nesse guarda-chuva, que tem um apoio você sai com a expertise que a Fundação tem ali, com seus gestores ali, com toda a experiência da família, e a gente vai buscando alternativa, né? O ano passado a família doou para o asilo aqui do nosso município R$100 mil. Então eu tenho buscado outras alternativas com a iniciativa privada. Esse ano
ele já fez o projeto e vai fazer um aporte de 150 mil para o fundo do idoso e vai estar vindo mais recursos aí para o fundo da criança e do adolescente. Uma outra empresa de tecnologia, nós conseguimos aí uma peça teatral que foi em torno de 300 mil reais, e eles vão estar doando aí mais uma brinquedoteca para nossas escolas municipais. Então, tenho buscado várias parcerias com a iniciativa privada para não estar onerando. Dependendo só dos cofres públicos. E não dependendo só de emendas parlamentares. Só de emendas. Então, realmente, o trabalho que o deputado está fazendo lá, eu acho que é uma sementinha que ele está plantando lá em Santa Catarina e a gente está plantando aqui também, em Tupã, para realmente demonstrar que isso tem, a política tem um benefício para a nossa população. Acho que um dos maiores benefícios que a gente trabalhou também foi a questão do ICMS do amendoim, algumas alterações que teve para beneficiar o setor, e esse acordo comercial que foi aberto com a China, no final do ano passado. Agradecer sempre o nosso presidente do partido do PSD, lá, o Gilberto Kassab, que teve essa articulação política, o sempre deputado Walter Rocha, também lá em Brasília, com o ministro da Agricultura, depois da Tereza Cristina. Milton Montes esteve aqui para fazer esse lançamento, mandou o pessoal da Conab para realmente conhecer toda a cadeia produtiva, porque quem estava lá no Ministério da Agricultura e na Conab, atrás da escrivania, eles estavam imaginando que o amendoim aqui a gente estava batendo balaio ainda. Quando eles viram a mecanização... Eu sou desse tempo aqui, viu? Que estava ali, realmente foi uma aceleração muito grande. Então, nós tivemos a assinatura aí dos dois produtos, foi o amendoim e o milho, dessa abertura com o mercado chinês. Sim, muito bom, muito bom. Parabéns, vereador. E é isso, né? Pensar a política muito além dos cofres públicos, Mário. A gente falava agora no intervalo sobre uma iniciativa que difere você bastante dos demais políticos. Talvez aquela coisa, né, de jornalista que observa, critica, né, se posiciona sobre vários aspectos da vida pública e depois, entrando na vida pública, várias coisas você pensa diferente. Esse pensar diferente, como é que ele é no dia a dia? E eu também já aproveito para pedir para você falar um pouquinho sobre essas iniciativas do edital, da seleção dos assessores e tudo mais. Então, como eu fiz uma campanha sem necessariamente fazer uso do dinheiro do fundo eleitoral e, portanto, sem ter amarrios políticos de toma lá da cá, se eu for eleito eu te levo, nós compusemos o nosso gabinete por um processo seletivo que reuniu 1.144 pessoas inscritas. É hoje um gabinete altamente técnico, 80% do gabinete, que é a parte técnica, dividida em dois setores, o setor jurídico e o setor de fiscalização, foi basicamente composto assim. E as reposições também são frutos de uma entrevista, além de uma prova, e eu estou profundamente realizado com isso, porque eu tenho recebido, para vocês terem ideia, nós tivemos um estouro de um reservatório da Companhia de Águas e Saneamento, a Casan, em Florianópolis, que por muito pouco não causou uma catástrofe. Tinha 4 milhões de litros de água e estava num teste de estanqueidade, não estava sendo colocado ainda em uso, certo. E estourou numa madrugada no dia 6 de setembro. Por sorte, a rua saía em S, no meio de uma comunidade muito carente. Certo. A rua em S ia para um campinho de futebol lá embaixo, na Várzea, e a água escoou basicamente pela rua. Levou algumas casas, levou todos os carros que estavam na rua, mas não causou nenhuma vítima. Fatal. Alguns feridos leves, mas não morreu ninguém. Poucas casas foram efetivamente destruídas e a companhia imediatamente assumiu isso. Para vocês terem ideia, isso aconteceu na madrugada do dia 6 de janeiro, 2 horas da manhã. Eu estava fora de Florianópolis naquele dia, às 9 horas da manhã. Quando eu liguei para o gabinete, a equipe nossa de fiscalização, através dos portais de transparência, sem hackers, sem nada ilegal, nós já tínhamos impresso o contrato de licitação entre a Casan e a empresa construtora para começar a analisar os diários de obra dos últimos 7 anos, porque demorou 7 anos para ser construído o reservatório. Então, alguém me disse assim, e nós fizemos um relatório que foi apresentado logo em seguida, apontando todos os problemas e divergências
desde o momento em que foi licitado, está aqui, olha, esse aqui é o contrato, nós já tínhamos o contrato em mãos, fruto do portal de transparência, que está tudo na internet hoje, você tem que saber encontrar. E todos os diários da obra, diariamente é feito um relatório. Sim. E nós já tínhamos pronto, 2 dias depois, um relato de todos os pequenos problemas que nós encontramos na elaboração da obra em 7 anos. Sem uma boa assessoria? Até o momento do estouro. Sim. Aí eu apresentei isso na primeira reunião seguinte, 3 dias depois. Eu disse, olha, deixa eu contar a história desse reservatório para vocês, para os meus colegas, numa sessão de uma comissão em que eu não fazia parte, que era a Comissão de Energia. Mas como o presidente sabia que eu tinha essa equipe que tinha feito esse trabalho, ele convidou, disse, olha, o Mário tem um trabalho interessante que vai nos ajudar a nos posicionarmos. E eu fiz a apresentação. Quando terminou, o presidente da Casan, que estava na reunião convidado, ficou olhando para mim e disse, como é que o senhor sabe de tudo isso? Eu peguei e disse, olha, está aqui, o senhor pode levar o relatório. Faz 3 dias, nossa equipe já levantou praticamente no dia seguinte. E hoje nós temos uma comissão especial que acompanha os desdobramentos da perícia. Porque o que a gente relatou lá foi até o momento do estouro. Certo. Aí teve um senhor que ainda fez uma crítica. Disse, Mário, mas tudo que você falou não adianta nada. Não explica por que estourou. Opa. Falei, não, também não é a minha intenção. Mas você não vai falar do estouro? Ele disse, não vou falar do estouro, porque o estouro é fruto agora da perícia que a Polícia Científica, que o Tribunal de Contas, que o Ministério Público, que a própria empresa Casan está fazendo. Por que estourou, nós vamos saber agora. Agora, muito do que eu já apontei no decorrer dos 7 anos, juntando uma coisa com a outra, nós vamos chegar ao estouro. E eu sou o relator dessa nova comissão. Quer dizer, na hora que se formou a comissão, eles perceberam que o assessoramento que eu tenho, tecnicamente falando, é mais do que necessário e fundamental para que você possa contribuir numa hora dessa com algo concreto, palpável. Não adianta simplesmente ir para a tribuna, bater na mesa, fazer escarcel. Eu só vou para a tribuna da casa quando eu tenho algo concreto e sólido para apresentar. Então, com relação a emendas parlamentares, que foi um alvo de crítica durante toda a minha vida no jornalismo, eu nunca achei que um parlamentar, um legislador, deveria meter a mão no orçamento, mesmo que fosse 1/40 de 1% do orçamento. Por que 1/40 de 1%? Vamos supor que fosse um rocambole o orçamento todo do Estado. Você tira uma fatia de 1% do rocambole, divide em 40 pedacinhos, que são 40 deputados, e cada deputado pega um pedacinho desse 1/40 de 1%, que é o valor que ele tem anualmente para fazer a distribuição da forma que ele bem entende. Eu sempre achei injusto que um deputado, um vereador, um senador, que passa 4 anos praticamente fazendo política com suas bases ou com outras bases que ele pretenda conquistar, ainda tenha esse 1/40 de 1%, que é uma parte do orçamento, para distribuir em emendas parlamentares a bel prazer, da forma que ele melhor entender. Não quero dizer que muitos não façam da melhor forma possível, da maneira mais digna, mais ética, com a melhor das intenções, mas mesmo assim é você ofertar a alguém um privilégio que poucos candidatos na próxima eleição vão ter. Sim. É como se você agregasse, de alguma forma, mesmo que ele não queira fazer uso, mas um bom dinheiro ao chamado fundo eleitoral com 4 anos de antecipação. Mário, mas você... Desequilibra, Mário, a representatividade. A renovação das câmaras, das assembleias e da Câmara Federal, você percebe a dificuldade que é você renovar. Mas tudo bem, vamos lá. Aí o que nós pretendemos fazer? Nós abrimos um edital. Todo o valor que entrou no gabinete esse ano e que eu apresentei como emendas parlamentares para o ano que vem, eu dividi o Estado em 6 regiões, levantamos o IDH, a equipe toda levantou o IDH de cada uma das regiões, o Índice de Desenvolvimento Humano. As regiões mais pobres são as que receberam proporcionalmente o maior volume de recursos desse volume anual que o gabinete recebe, e nós abrimos inscrições pela internet para receber projetos a partir de R$100 mil, que é o mínimo de uma emenda parlamentar. Se são 10 milhões o gabinete por ano, você pode fazer 100 emendas e distribuir de R$100 mil cada uma. Ou 5 emendas de 2 milhões, por exemplo.
E aí, Qual que é a média, deputado, do senhor? Dentro do edital, como é que ficou a média? Dentro do edital, nós procuramos, além de fazer o levantamento de pontuação que nós apresentamos, quem escreveu já sabia quantos pontos valiam cada ponto específico da sua área, educação, saúde, infraestrutura, segurança pública e outros, já sabia o alcance do seu projeto, que peso teria na avaliação. Nós tivemos de 150 a 340, 350 mil reais por emenda. Com o tipo de projeto. E normalmente as maiores emendas, eu me lembro, por exemplo, de uma que custou 399 mil reais, é a compra, por exemplo, de um aparelho de ultrassonografia para um consórcio de saúde do CISAMURES, que é da região serrana, que tem 19 municípios e que é o menor índice de desenvolvimento humano. É um aparelho só, nesse valor, que vai atender os 18 municípios que são atendidos por esse consórcio de saúde. Perfeito. Então, isso também é levado em consideração. Fechamos o primeiro edital, válido para esse ano, já estamos encaminhando para ser paga no ano que vem essas emendas. Ponto 1. Ponto 2. Abrimos o segundo edital para 2025, agora com mais tempo, até setembro do ano que vem. E nos comprometemos no seguinte sentido: não há relação de interesse em autopromoção. Se foi uma ambulância dada para uma UPA, um caminhão pequeno para o Corpo de Bombeiros, eu não tenho o menor interesse e pretensão de ir lá entregar a chave. Bom, Mário, mas você tem que dizer onde é que foi o dinheiro. Está no site. Oficialmente, é o que pede o artigo 37 da Constituição. Transparência, né? Transparência. Imparcialidade e transparência. Impessoalidade e publicidade. Mas sem autopromoção. Não precisa ser, não deve ser usado para isso. Com todo respeito à forma como até hoje se utilizaram muitos políticos, eu não posso dizer todos, mas muitos políticos, com o dinheiro que é chamado de dinheiro público, mas que não é público. Não existe dinheiro público, existe dinheiro dos pagadores de impostos em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Então, a nossa ideia é a seguinte: eu não sei onde é que vai parar isso, mas nós continuaremos pelos 4 anos produzindo um edital, fazendo um banco de bons projetos que são contemplados e um banco de ótimos e excelentes projetos que não foram contemplados, mas que estarão à disposição, inclusive, dos secretários de Estado. Porque os outros 99% do orçamento continuam nas mãos do governador para quê? Para atender projetos como esse. É para isso que o governo existe. Eles não podem pensar, os pequenos municípios, que sobrevivemos por causa das emendas dos deputados. Não pode, está errado pensar dessa forma. É 1% só. Deputado? Basicamente é isso. Perfeito. Vereador Eduardo, nós temos também emenda impositiva no município de Tupã e as entidades que o senhor conhece tão bem, porque já participou de várias delas, né? Aqui é 1,2, né? As entidades. Né? Como é que o senhor vê esse critério de edital, esse olhar sobre a questão das emendas? O prefeito Caioca, o ano passado, que ele foi implementado em parceria com a Câmara Municipal, essas emendas impositivas, onde os vereadores podem estar indicando para as entidades. Então é uma coisa ainda recente. Muito novo, né? A gente está ainda analisando, é um modelo que está sendo estudado aí pelo deputado Mário Mota, colocou. A minha emenda foi voltada para a saúde, para a Santa Casa, onde faço parte da Irmandade da Santa Casa. Então foi para o distrito da Varpa também, para a recuperação das 2 praças, lá a iluminação do trevo do distrito da Varpa. Então temos trabalhado dessa forma, mas realmente interessante, né, nele falando dos projetos ali. Eu lembrei que nós temos a Energisa, que é a companhia de energia elétrica aqui. Nós conseguimos montar um projeto aqui pela Câmara Municipal, onde a Energisa ela pagou as placas solares para a Câmara. Então foi implementado ano passado, e esse ano foi instalado as placas. Então a Câmara já tem uma economia de energia. Produzindo a própria energia. Produzindo a mesma energia. A Prefeitura também foi contemplada, a PAI, a Santa Casa, o Instituto Federal, o Instituto de Criminalísticas, as delegacias aqui do município. Então várias
Aí é uma outra forma de a gente estar buscando iniciativa recursos privada, né? da iniciativa privada. Muito interessante. Que o Asilo do Zélio também foi contemplado, e algumas outras entidades com custo menor, que até menos que R$2.000, a própria companhia de energia vai fazer o aporte dessas entidades. Então, depois eu vou passar o contato da pessoa, que ela não faz só da Energisa, mas outras concessionárias, outras concessionárias são obrigadas a estar utilizando. E falta projeto. Normalmente é isso, Shigeru. Quando eu busquei estimular a elaboração de projetos, também é por isso. Tem muita gente que vai a uma secretaria de Estado buscar... Não coloca no papel, né, deputado? Não se organiza. Mas o que você vai fazer? Nós precisamos reformar tal. Cadê o projeto? Põe no papel, que projeto? Se organiza. Que projeto? Não. Elabore o projeto, monte. Se tiver o ART do engenheiro que vai responder, já põe junto. Põe a planta baixa, põe a planta de energia, a planta de hidráulica. Já leva prontinho quando for reivindicar. Dinheiro tem nas secretarias municipais, estaduais e federal. Necessário bons projetos. Bons projetos e projetos que venham a ser defendidos como vereadores como o Shigeru, que percebeu claramente, já por sua experiência lá de Pompeia, da sua relação com a Fundação, que é possível não depender exclusivamente de emendas parlamentares. Perfeito. Mas estimular empresas a produzirem uma espécie de emenda, que não importa o nome que tenha, mas que você percebe vem da iniciativa privada, em troca do quê? Da oportunidade de melhorar a vida de quem está no seu entorno, dos próprios trabalhadores da Energisa, por exemplo. Sim. Sem dúvida, esse amarrio de gargalos sendo solucionados é que me parece importante. E é muito bacana que isso tem também um caráter educativo. Não né? tenha dúvida. Nós falávamos sobre isso. As pessoas pensarem melhor no que é um orçamento, no papel constitucional das câmaras, das assembleias, né, deputado? Há muita expectativa sobre reeleição, há muita expectativa sobre sucesso político, êxito político das pessoas. Mas há pouca expectativa sobre o êxito da propagação das boas ideias. Exatamente. Né? Muita gente, mas você não vai usar então as emendas para fazer campanha? Mas, meu Deus, é justamente isso que eu sou contrário, você quer que eu use? Pelo contrário, e eu respeito profundamente qualquer forma de manifestação dos meus colegas. Façam da forma que bem entenderem. E eles percebem isso, porque eu não critico simplesmente uma iniciativa ou outra. Eu sempre fui crítico da ideia das emendas. E como que essa mensagem está chegando à população? Você percebe clareza? As pessoas estão entendendo? Eu não sei exatamente qual é o alcance disso, eu te confesso, Carlos. A única coisa que eu posso te dizer é que com todo mundo que eu tive chance de falar mais que 5 minutos sobre isso, as pessoas param e olham e dizem, poxa, agora eu entendi como é que funciona. Bacana. Mostra aquele esquema pra gente que você trouxe. Aquele desenho. É uma arte que fala sobre... Na verdade, eu puxei... Tem as iniciais, né? Na base, quem mexe com política pública deve conhecer isso aqui, ó. Eu vou pedir para a edição depois coloca na tela. Ó. LIMP. LIMP é a sigla aqui no meio. LIMP. LIMP é L-I-M-P-E. Vem de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência ou eficácia. Impessoalidade é a supremacia do interesse coletivo sobre o individual e veda a autopromoção. O que é autopromoção? Você fazer uma coisa esperando de volta a promoção da... fui eu que fiz, tá bom? Então vamos lá. O que é publicidade? Publicidade, os atos públicos devem ser públicos e abertos, divulgados de maneira oficial. No nosso caso, eu faço na rede social, no próprio site do deputado. Sim. Sem que caracterize promoção pessoal. Não adianta eu fornecer uma ambulância para uma UPA e ter um outdoor do lado da ambulância grandão com minha cara lá dizendo assim, ó, essa ambulância é fruto de uma emenda parlamentar do vereador ou do deputado fulano de tal. Teoricamente, não deve. Isso aqui está no artigo 37 da Constituição Federal. São os 5 princípios que devem reger um ato público, seja municipal, estadual ou federal. E qualquer propaganda que eu faça dizendo isso, essa escola foi reformada com uma emenda parlamentar que eu mandei, o dinheiro não é meu, não é do meu gabinete, é parte do orçamento do Estado. Fiz isso, ótimo. O que uma mão faz, a outra não precisa saber. Ótimo, melhor. O que o Shigeru colocou agora há pouquinho, por exemplo, de dar dinheiro para a Santa Casa, Shigeru,
particularmente, são as emendas que eu mais respeito, quando são entregues a uma instituição. Né? Primeiro, uma instituição sem fins lucrativos, sim, uma instituição que tem portas abertas para atender toda a sociedade, e o alcance desse dinheiro na vida das pessoas é imediatamente percebido. Então, repito, eu não sou contrário a iniciativas dos senhores deputados que sejam calcadas na ética, na dignidade e no respeito, e acredito que a maior parte faça isso. Mas por uma questão de princípio, ponto 1, e de ética, eu não gostaria de precisar pegar no orçamento estadual. Se eu posso indicar para o governador, olha, eu gastaria nessas áreas, em tais setores, a necessidade. Minha função é cobrar dele isso, e não pegar o dinheiro e eu sair por aí distribuindo. Mas eu sei que muita gente pode não entender assim. Então eu estou disponível para receber todas as críticas, desde que venham bem fundamentadas, por favor. Deputado Mário Mota, com 2 T's, Mota, deputadomariomota.com.br, Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Muito bom, muito bom. E é paulista, né? Paulista de Santo André. Sou paulista e sou cidadão catarinense. Você é cidadão tupanense já? Não, cidadão honorário de Tupã não. Eu recebi uma homenagem há uns 8 anos, que foi a primeira medalha Luiz de Souza Leão. Ah, sim. Foi uma homenagem que me emocionou por demais. Sim. Mas eu tenho um casal de filhos que são cidadãos tupanenses, nasceram na Santa Casa, que foi atendida com a emenda que o Chigueiro encaminhou, pelas mãos do doutor Luiz Augusto. Quando o Torquato era o gerente da Santa Casa, quando a dona Letícia era a chefe das enfermeiras, quando o Nego era o chefe dos enfermeiros. Que bacana. E quando você anda agora, por esses dias, caminhando pelas ruas de Tupã, qual é a sensação? Você vê a cidade, o aspecto do desenvolvimento? Vejo. Como é que você... Vamos lá, Tupã não é uma cidade, como é que eu vou dizer para as pessoas poderem entender? Faz 50 anos que eu fui embora daqui. Certo. Não definitivamente, não é a mesma cidade. A sua área central mantém as mesmas características, sim, de quarteirões planejados. Luiz Souza Leão foi um visionário para aquela época. Há uma foto na entrada, aqui na Câmara, na entrada aqui da TV em que você Câmara. tem Tupã por inteiro ali. E você percebe a qualidade da construção de uma cidade. Né? Paralelas. A mobilidade. Por que chama Praça da Bandeira? Talvez muita gente não tenha ideia, mas se você vê agora com drone é muito fácil. Um drone de cima, você vai perceber que são 4 quarteirões grandes, cortados por ruas transversais, que fazem o losango da bandeira do Brasil, e a catedral seria a bola lá no meio, a nossa Catedral de São Pedro. Então você consegue enxergar uma bandeira na praça. Praça do quê? Praça da Bandeira. A última entrevista que o senhor Luiz de Souza Leão concedeu para alguém, humilde e modestamente, foi para mim. É uma entrevista que o Rotativa no Ar reprisa quase todo o aniversário da cidade, em que o senhor Luiz de Souza Leão, durante mais de 1 hora, com um gravador Akai, lá na sua chácara, aqui no centro, me atendeu de uma forma maravilhosa, sentamos e gravei com ele quase mais de 1 hora, ele livre, contando desde o momento em que estava em Marília, em que percebeu que a Ferrovia Paulista havia sido barrada politicamente lá em Marília, para que Marília tivesse o desenvolvimento tão grande que não pudesse mais ser alcançada dali para frente, para depois permitirem que a Companhia Paulista continuasse até Dracena Panorama e passasse por Tupã. Mas antes disso ele se antecipou, veio aqui, comprou as terras, planejou uma cidade que é, sem dúvida, além da sua estrutura, meu amigo, e eu percebo isso com a minha equipe, conversando com as pessoas, sendo atendida no restaurante, lá no Camisa 5 hoje, que já passou pelo meu querido Caveira, né? A forma como o tupanense reage, como recebe, é algo diferente, pode ter certeza disso. A cidade faz com que as pessoas se agreguem, se aproximem, não é uma cidade grande, enorme, mas é talvez uma das boas cidades para se viver nesse país e nesse mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Mário, que honra, né? Você tem que voltar, né? Na verdade, a gente tem que desmembrar e falar de muitos outros assuntos. Né? Uma alegria muito grande ter você aqui, compartilhando. Carlos, agradeço e normalmente quando eu começo, hoje eu comecei no Rotativo, inclusive, quem ouviu o Rotativa lá do dia 10 deve se lembrar. Eu começo agradecendo o tempo que as pessoas vão dedicar para nos ouvir em seguida.
só vai começar uma entrevista aqui. Eu espero que o senhor, ao final do tempo que nos dedicou, tenha aproveitado alguma coisa. Porque é um tempo, são alguns minutos e segundos que nós nunca mais vamos poder devolver para eles, né, Shigeru? É verdade. Isso eu valorizo sobremaneira. As pessoas param, às vezes, para te assistir e nunca mais a gente vai ter condição de devolver esses minutos para a vida delas. Então, que responsabilidade do comunicador, né? É muito grande a né? responsabilidade da gente. Se a gente puder acrescentar alguma coisa que possa ajudá-las a melhorar suas vidas, sua forma de ver o mundo, de se relacionar com as pessoas, aí vale a pena. Então eu espero, sinceramente, que tenha sido interessante nossa conversa aqui e agradeço de coração. E vamos fazer uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, não sei a que hora você está assistindo esse programa, mas é como eu terminava durante 36 anos o Jornal do Almoço lá em Santa Catarina. Eu encerrava, eu não dizia boa tarde, eu dizia vamos fazer uma boa tarde. Foi um bordão que pegou muito, porque quem faz a sua vida é você, pode ter certeza, são as suas escolhas e o respeito que você dedica a todas as pessoas com quem você se relaciona. Muito, 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 muito obrigado. Muito bom, bom demais. Obrigado, vereador, por trazer o deputado Mário Mota, o comunicador Mário Mota, o tupaense, que está só faltando esse detalhe do título. Mário Mota, radialista, Rádio Piratininga, muita honra. Obrigado, vereador. Eu que agradeço a oportunidade de estar ao lado do deputado Mário Mota, de você, Carlos. A gente está trocando essas experiências e eu acho que isso vai ser muito grande, não só para Tupã, mas para a nossa região, mas principalmente para o estado de Santa Catarina. Eu falo que a política ela é muito emocionante, que a gente consegue ligar as pessoas e fazer o bem para toda a população. Então, eu acho, esse é o meu intuito na política e também eu acho que o meu ideal do deputado Mário Mota é o mesmo e a gente está sempre não só buscando para a nossa região, mas fomentar aí para o Brasil inteiro as coisas boas e propagar ainda mais isso que a gente tem. Parabéns, um vereador sem fronteiras. Muito bom. Bom, e com mais essa lição, né, do mestre Mário Mota, eu quero agradecer a você que dedicou esses minutos para compartilhar, né, do seu tempo aqui com a gente na TV Câmara de Tupã. Continue com a gente, uma TV que promove cidadania, promove informação de qualidade, agradecendo toda a nossa equipe técnica, o Claudemir, que trabalhou aqui durante a execução técnica desse trabalho. Nós agradecemos a sua companhia, a sua presença e até uma próxima oportunidade. Posso Me perdoe, Mário. Por favor, Jorge, pega para mim. Eu só gostaria de presentear o Shigeru e você com um kit que nós trouxemos. Pode vir, pode que levantar. Nós trouxemos da Secretaria de Turismo do Estado de Santa Catarina. Por favor, Shigeru. Aqui. Que maravilha. É uma lembrança. Santa Catarina sempre foi conhecida como a capital da neve, São Joaquim, turismo de inverno ou turismo de verão. Mas, na verdade, o que a Santur está fazendo, a Setur hoje, Secretaria Estadual de Turismo, é vender as 4 estações de Santa Catarina. Outono e inverno também são primavera, verão, outono e inverno. Turismo então poderoso. O outono e a primavera também são maravilhosos no estado. Dentro vocês vão entender bem a ideia há 4 lápis diferentes para você escrever a sua história com Santa Catarina, não importa a estação do ano. Que bacana. Primavera, verão, outono e inverno, Santa Catarina, sem dúvida, tem muito a ofertar. E é um destino que tupaenses vão para visitar, vão para morar, né? Foram para morar. E normalmente, quando vão, fazem contato comigo. Eu fico muito feliz por isso. Eu vou te procurar lá. Ótimo, estamos à disposição. Muito obrigado, viu? Felicidades. Obrigado também a vocês. Muito obrigado. Carlinhos. Opa, vamos mostrar ali. Aê, muito bom. Bacana. Obrigado.